Hoje o impossível aconteceu no espaço. Um objeto de fora nosso sistema, dividido em dois perfeitamente. Um lado desapareceu e agora o outro lado está a enviar sinais diretamente para a Terra. Os cientistas estão a chamar isso o mais assustadora descoberta em história. E por o final deste vídeo, você verá ver o motivo. 3 Atlas pode não apenas um cometa. Ele pode ser um coisa viva. Fique ligado porque o que vai acontecer a seguir vai te surpreender a sua mente. Se você está fascinado por o mistério de 3 olhos Atlas e querer ver mais incríveis histórias, clique aqui como botão e deixe o universo saber que está a observar. Cada clique ajuda a manter a pesquisa por o desconhecido vivo. Comente abaixo e deixe-me saber onde você está a observar este vídeo. Eu quero ver o que esquinas de mundo estão testemunhando isso comigo, mim. Vocês vejam, para mais de 4 décadas, eu tive estado decifrando o mais profundas leis de universo. Da gravidade, mecânica quântica até a estrutura da espaço-tempo, eu utilizei para pensar que tinha visto tudo, coisas estranhas o universo pode oferecer. Mas então, apenas 11 horas atrás, um, um evento envolvendo o mapa de 3 olhos, mapa causou toda a minha percepção a desmoronar. O objeto não explodiu, não desmoronou sob pressão como qualquer outro corpo celestial. Em vez disso, ele dividiu-se de forma organizada, precisamente, perfeitamente, como se fosse projetado para fazer isso. Sem detritos, sem chachá, apenas uma suave, puro corte que não poderia não ter o produto de natureza. Quando o primeiro sinal da NASA tocou, eu pensei que estava uma piada, mas dados do Chile, Havaí e da Espaço Europeu Espacial, toda a confirmada a mesma coisa. O mapa de 3 olhos tinha de fato dividido. E então o impensável aconteceu. Metade disso desapareceu. Não à deriva, não obscurecido por planetas ou luz solar, mas completamente desaparecido. Telescópios, bastante profundamente espaciais scanners, todos escolhidos, sem vestígios, como se a parte tivesse apagada da existência. Você ter que compreender que a humanidade pode acompanhar um objeto, o tamanho de uma bola de basquetebol de milhas longe, pode ver galáxias a nascer mais do que 13 mil milhões anos atrás. E agora perdemos um objeto do tamanho de uma montanha. A questão é, o que poderia ter feito que uma forma desconhecida, forma de energia ou tecnologia, além nossa imaginação? Porque não há nenhuma lei de física que permita um corpo interestelar, corpo a se dividir de forma tão precisamente e depois desaparecer sem deixar vestígios. Isso não é não natural. Isto é intencional, controlado, calculado. E isso é o que me incomoda mil mais. Talvez alguém ou algo estava a observar-nos nós de escuridão do espaço. 48 horas antes a separação. 3 Suai Atlas estava ainda em perfeitamente estável, obedecendo todas as leis da física. A sua órbita foi rastreada por observatórios até milésimos de segundo, milissegundos, sem qualquer flutuações na velocidade, orientação ou deflexão gravitacional. Tudo estava normal até o inexplicável aconteceu sem aviso, sem qualquer sinal interferência ou alterações espectrais. O Atlas começou a acelerar. E isso não foi não pequena, ou erro técnico. Isso acelerou a uma velocidade muito acima, qualquer valor em mecânica. Mesmo quebrando todas as equações atualmente utilizadas pela astrofísica, normalmente como um corpo celeste. Como um cometa ou asteroide move-se para longe do Sol, a sua atração gravitacional enfraquece, causando que a abrandar. Mas Atlas exibiu o exatamente comportamento oposto comportamento. O ainda mais se afastou de a fonte de a sistema. O mais acelerou. Os dados recolhidos a partir de uma rede de telescópios no Chile, Havaí e na Espaço Europeu, Observatório Espacial Europeu Observatório, mostrou que a sua aceleração
aumentou exponencialmente ao longo de um curto período de tempo, com quase zero estatística. Em particular, não havia nenhum sinal de propulsão reativa à propulsão, nenhum gás ionizado gás, sem plasma cauda, sem flutuações que indicar fuga ou colisão. Atlas acelerado em silêncio. Os astrofísicos em Harvard, da Instituto da Califórnia Institute de Tecnologia da Califórnia, e o Espaço Europeu Espacial Física, imediatamente foi trabalho. Eles simulavam todas as possíveis possibilidades. A influência gravitacional, influência de planetas gigantes como Júpiter, os efeitos de interplanetário magnetosferas, o vento solar e até a hipótese de gás a escapar gás no interior da estrutura de objeto-objeto. No entanto, todos os modelos levaram à mesma conclusão. Não havia nenhuma adequada explicação natural. Os dados recolhidos mostraram nenhuma sinais físicos, sinais de que os humanos podiam causar este tipo de aceleração. Este evento obrigou os cientistas a enfrentar o ainda aterrorizante possibilidade de que Atlas possa não ser um objeto natural, O estabilidade inicial, estabilidade, a aceleração intencional, aceleração, e especialmente o perfeita separação, comportamento que seguiu todos os sugestão, uma forma de extremamente tecnologia muito além o que atualmente compreendemos. Poderia ser algum tipo de sonda projetada para se disfarçar como um corpo celestial, ou um dispositivo de observação enviado por outra civilização que opera em princípios desconhecidos para nós? Se essas hipóteses estão corretas, então 3. Atlas não apenas um mistério, mas uma mensagem. Um lembrete que a humanidade não só no universo, e que alguém possa estar a observar-nos nós silenciosamente, com precisão, e muito para além a compreensão de ciência. E então algo ainda mais estranho apareceu. 36 horas antes de a separação, todos os observatórios em torno, o mundo que monitorizam, 3 olhos Atlas simultaneamente gravados, um fenômeno sem precedentes, A partir de o núcleo de objeto-objeto, um fluxo constante, fluxo de energia foi emitida. Não explosões ou explosões naturais, comuns radiação natural. Estas eram perfeitos impulsos de energia que se repetiam exatamente a cada 11 minutos, calculado para Nancon precisão. Sem processo natural, poderia produzir tal precisão, pulsares de neutrões, pulsares. Os objetos considerados devem ter o mais rotações em o universo, sempre têm microscópicas flutuações inevitáveis ao longo do tempo. Mas Atlas era diferente. O seu sinal era absolutamente preciso, como o batimento cardíaco de um gigante a reverberar através de infinito espaço. Quando os cientistas perceberam o que estavam testemunhando, toda a comunidade foi lançada em um estado de debate. Um dos campos acreditava que isso poderia ser um nunca antes observado fenômeno, uma forma de energia-reação profunda em um núcleo de objeto-objeto que a humanidade nunca conhecido. O outro acampamento, que incluía muitos especialistas em energia e detecção, acreditava que este nível de precisão, regulamentação poderia apenas ser o produto de inteligência, não aleatório. O padrão enviado, seguido a ciclo, com um claro estrutura matemática como um sinal codificado. Ao comparar este sequência de impulsos, sequência com sinais artificiais, sinais criados por humanos, a semelhança em estabilidade e forma de onda foi impressionante. Se esses pulsos foram de fato controlados, se a aceleração anterior à aceleração também intencional, então 3. Atlas estava não simplesmente um objeto que passava pelo sistema. Ele foi anunciando a sua presença que abriu uma chocante possibilidade. Talvez tivemos apenas testemunhado a comunicação de uma entidade, não da Terra. Talvez Atlas foi enviado não apenas para observar, mas para enviar um sinal, uma saudação,
ou até mesmo um aviso. Seja o que for o caso, a perfeição de o pulso excedeu os limites da natureza, deixando-nos com uma possibilidade não ninguém ousou admitir. O universo pode estar a responder a nós. 18 horas antes de a separação, um fenômeno ocorreu que silenciou até a mais céticos cientistas sob vigilância de observatórios de América do Sul, América até Ásia. 3. Atlas começou a mudar. Primeiro, a mudança foi sutil. Apenas uma ligeira mudança na curvatura de a luz, um leve alongamento de o espectral. Mas após apenas 2 horas, a mudança tornou-se inegável. O objeto gradualmente transformou-se de uma esfera para um cilindro, simétrico, liso e suspeitosamente determinado. Em 2 horas, uma massa milhares de pés em diâmetro tinha remodelado. Um processo que foi simplesmente fisicamente impossível. Não importava em um universo, poderia ter sustentado tal rápida reestruturação, seja rocha, gelo ou metal, todos tido o estado, despedaçados por a força compressiva e forças de tensão, forças criadas por a deformação. As leis da mecânica clássica, mesmo a teoria da relatividade, não permitem um objeto sólido, objeto a mudar forma sem se desintegrar. No entanto, Atlas permaneceu intacto. Dados dos observatórios no Chile, Japão e África do Sul, todos confirmados a mesma coisa. A sua superfície não derreter, fez não rachaduras, mas alterado em precisos geométricas taxas, como se estivessem a passar por a transformação, como uma máquina preparando para lançar para um pré-programada. Eu lembro-me de ficar a olhar para dados de telemetria, números, gráficos e padrões geométricos apareceram um após outro, e eu percebi que isso não era um evento aleatório. Isto foi um processo. E em isso momento, o energia de 11 minutos de energia, pulsação sequência que tinha regular durante horas, de repente parou. Todas as emissões desapareceram. Não mais radiação. Não mais ondas de energia Usada silêncio. Estava como se o objeto tivesse acabado de desligado ou mudado para um modo diferente, modo de o próximos horas. A sua estabilizou. Os seus instrumentos ficaram silenciosos e um silêncio caiu sobre toda a sistema de observação. Nenhum de nós compreendeu o que tinha acabado de acontecer. Todos em sala olhou para cada outro, enquanto os dados continuavam a fluir, mas sem expressão. Nós tínhamos nenhuma ideia de um momento que este momento de silêncio foi uma premonição, porque 11 horas depois, Atlas faria fazer algo que nenhum humano na Terra estava pronto para testemunhar. Então, apenas 11 horas antes, o momento fatídico, o impensável aconteceu. Atlas, depois de um longo e absurdamente estável período de silêncio, separado. Sem explosão, sem fragmentação, sem dispersão de detritos ou campos. É dividido em 2 ao longo de um único precisa linha, quase pré-programada, como se todo o evento seguisse um cuidadosamente plano. As 2 metades eram exatamente iguais, mesmo tamanho, a deriva para longe de cada outro em um estado de equilíbrio e controle. Os cientistas, para facilidade, o rastreamento nomeou objetos, objeto A e objeto B. Em primeiro, ambas as metades mantiveram-se órbitas estáveis, órbitas movendo-se em paralelo completamente previsíveis, mas... Então o absurdo aconteceu. Objeto B mudou direção. Sem orbital conveta, sem desaceleração, apenas um direita ângulo que não clássico ou moderna mecânica que pode permitir. Acelerou repentina, atingindo uma velocidade muito além todos os conhecidos limites. E então desapareceram, não porque isso estava obscurecido ou estava da vista, mas completamente desaparecido. Para um momento ele foi visível em todos, os monitoramento, sistema óptico, infravermelho, rádio mesmo, e então 1 milésimo de segundo, depois todos os sinais foram perdidos. A NASA Espaço Profundo,
espaciais da NASA perderam o registro. O espaço europeu espacial confirmou o mesmo resultado. Os satélites de sinal de alta qualidade, análise de sinais e capacidades gravadas, o mesmo fenômeno. O sinal desligado. Sem reflexões, sem efeitos, sem dispersão de fusão, sem flutuações gravitacionais. Um objeto milhas em um amador, movendo-se mais rápido do que qualquer conhecido objeto natural. Objeto desaparecido de um universo, como se ele nunca existido. Nenhum fenômeno natural que poderia explicar tal perfeito desaparecimento. De os centros de controlo, os sussurros começaram a espalhar, pesados e assombroso. Alguns sugeriram que o objeto B tivesse não desaparecido, mas estava escondido. Talvez através da tecnologia de refração da luz, manipulação gravitacional, ou até mesmo teletransporte para outra. A teoria parecia como ficção científica, mas os dados não mentiram. Nós estávamos forçados a considerar o impossível, porque se o objeto B estivesse verdadeiramente capaz de esconder completamente de todos os observação, então ela ainda disponível lá, silencioso e possivelmente observando nós. 4 horas após separação, como observatórios em torno de mundo, se apressaram para localizar o outra metade. A nova anomalia, não de a falta, mas a partir de um que permaneceu. Começou como um sussurro em rádio espectro. Um pequeno zumbido que inicialmente parecia como ruído de fundo, mas como a equipa da RSIBO limparam o sinal, o que escapou todos em o controlo, ficou sem palavras. Não foi estática, mas estrutura comunicação. A padrão repetitivo de tons aumentando e descendo com precisão, formando proporções idênticas ao números primos. O mesmo tipo de sequência que a própria humanidade a si mesma teve uma vez enviado a espaço em a Voyager Golden, exceto desta vez não estávamos os que enviou. Como para 31 minutos, o continuou perfeitamente, de forma propositada e direcionado para todos os grandes emissora em o globo, recebendo o mesmo sinal, mas apenas aqueles destinadas a 3 Atlas. Nada mais em o céu estava fazendo este padrão. Ok. E isso é onde as coisas ficaram mais estranhas. O sinal não estava em para fora, mas emitido para dentro, em direção a exatas coordenadas onde o objeto B desapareceu. Quase como uma convocação. O outro meio de 3 Atlas parecem estar chamando a como se enviando instruções, ou talvez chamada para acordar. Então, exatamente na último pulso, todas as transmissões pararam. Silêncio total, silêncio novamente. Mas apenas por alguns poucos minutos após o silêncio, então profundo espaço sensores detectaram um sinal sutil, mas inequívoco, ondulação gravitacional, ondulação vinda de um ponto quase 2 unidades mais perto da Terra. E assim tudo o que desapareceu, não apenas escondido, mas movendo-se, e agora rumo em direção a nós. Enquanto a gravitacional estabilizou, ela tornou-se claro que o outra metade de Atlas 3, eu estava não mais desaparecido. Eu estava comovente. E os primeiros dados mostraram que ele estava a precipitar-se em direção à Terra. Em primeiro, a trajetória parecia inofensiva. Apenas uma passagem, um suave deslize através da borda margem de o sistema. Mas como as medições continuaram, as coisas começaram a mudar. A velocidade do objeto aumentou exponencialmente, e os pequenos ajustes em sua órbita foram por nenhum meios aleatórios. Cada mudança na velocidade vetor era precisa em total conforme com as leis de mecânica. Todas os dados apontavam para a mesma conclusão. O objeto não apenas movendo-se, mas a orientar-se a si mesmo internamente. NASA, Harvard e a Espaço Europeu Espacial tentou manter o silêncio oficialmente. Eles apenas ligaram disso uma anomalia gravitacional. Mas em comunicações internas, o tom mudou completamente.
Ninguém mencionou o hipótese natural hipótese. Vazamento de gravações posteriormente confirmam algo aterrorizante. A padrões orbitais mostravam sinais de controlo de um fonte desconhecida. Quando o James Webb Telescópio Espacial, James Webb Telescope, mudou para observação o alvo com adaptativa, a imagem que capturada deixou a equipa. Em vez disso, de uma superfície irregular craterizada, superfície de um cometa ou asteroide, o que surgiu foi um ligeiramente reflexivo superfície suave como líquido metal. A sua superfície estava perfeitamente simétrica, sem poeira, sem rachaduras, sem natural características geológicas. Análise espectroscópica, análise revelou sua composição, não corresponder, nenhuma material conhecido, material em o sistema, e o seu quase perfeita sugeriu a material. Então o próximo inadequado aconteceu. 3. Atlas, viajando a milhões de milhas por hora, abrandou. A suave desaceleração ocorrida precisamente quando entrou na órbita exterior de Júpiter. Sem impulso de reação, sem libertação de energia, sem sinais de impacto. Apenas uma desaceleração perfeita. Nenhuma lei da física permite isso sem algum tipo de tecnologia avançada de controle de força. A partir desse momento, todas as principais agências do mundo ficaram em silêncio. Não houve mais publicações científicas nem conferências de imprensa. O último relatório que a nossa equipa recebeu foi uma mensagem encriptada transmitida pela rede espacial profunda. Objeto B mantém posição. Não foi detectado mais nenhum movimento. Aguardando instruções. A mensagem não estava assinada, não estava codificada e terminava com uma estranha sequência de caracteres que ninguém ainda tinha decifrado. E o que mais nos aterrorizou foi a frase final repetida 3 vezes no original, aguardando instruções por quase 6 horas. Objeto B. A metade desaparecida dos 3 objetos. Atlas permaneceu completamente imóvel perto da órbita de Júpiter. Nem um único raio de luz, nem uma única emissão detetável. O silêncio era quase sobrenatural, como se todo o sistema solar estivesse a prender a respiração. Então, exatamente a 0300 UTC, tudo mudou. Todos os principais radiotelescópios da Terra, desde o conjunto Atacama até o conjunto muito grande no Novo México, detectaram uma enorme explosão de ondas eletromagnéticas. Não era ruído aleatório, mas perfeitamente focado e sincronizado com a posição dos 3 Atlas meio. O objeto que estava em silêncio há horas, de repente ganhou vida, emitindo pulsos em muitas frequências diferentes. Gama-ray, ondas metro, raios-x, todos dispostos num padrão demasiado complexo para ser uma coincidência. A princípio, parecia caos, mas quando os dados foram descodificados num espectrômetro, surgiu uma descoberta arrepiante. As formas de onda continham padrões simétricos que se assemelhavam a plantas ou talvez diagramas. Os pulsos não eram apenas sinais, mas instruções, certo? E o que era ainda mais assustador era para onde esses sinais estavam a ir. Não estavam a ser transmitidos para o espaço profundo, mas diretamente para a Terra. Poucos minutos após a transmissão, vários satélites em órbita pararam de comunicar. Até mesmo alguns sistemas de defesa inicialmente descartaram isso como uma coincidência. Uma erupção solar que poderia ter sido interferência cósmica. Mas o timing era preciso demais. Cada falha ocorreu exatamente quando o pulso atingiu a atmosfera superior da Terra. Como se o objeto B não estivesse apenas a enviar uma mensagem, mas a ativar algo que já estava lá. A NASA imediatamente analisou todos os dados, desligou os observatórios e redirecionou o acesso aos telescópios. Mas alguns astrônomos independentes mantiveram as suas transmissões abertas por tempo suficiente para registrar uma última DET. Metade dos 3 Atlas permaneceu perto de sua posição original. O objeto A começou a brilhar com uma luz profunda e constante, que cintilava sob sua superfície, em ritmo perfeito com os sinais de suas metades gêmeas, uma enviando e outra recebendo. E juntos, eles estavam apenas começando a acordar.
Nas últimas 12 horas, ambas as metades do Atlas começaram a se mover novamente. Não aleatoriamente, não à deriva, mas com um propósito. O objeto A brilhante, que estava na sua posição original fora de Marte, começou a girar lenta e propositalmente. O objeto B, que está perto de Júpiter, está espelhando esse movimento perfeitamente. Cada grau de rotação, cada ângulo é exatamente o mesmo. É como se as duas peças estivessem em sincronia, alinhadas com algo. Os astrônomos de todo o mundo notaram uma estranha coincidência que se projetava para o futuro. Os eixos de ambas as rotações convergiam não no espaço profundo, nem perto do Sol, mas diretamente ao longo da órbita da Terra. Foi aí que começou o pânico. Redes privadas e fóruns encriptados ficaram repletos de fugas de informação provenientes do interior das agências. Alguém da ISA afirmou que as duas metades estavam a criar um campo magnético comum, uma estrutura eletromagnética gigante que as ligava. Outro vazamento mostrou assinaturas de energia muito semelhantes às observadas nos primeiros experimentos com aceleradores de partículas, mas em escala planetária. Em outras palavras, as duas partes do Atlas Tríplice não estavam apenas alinhadas. Elas estavam formando um sistema. E então algo ainda mais estranho aconteceu. No exato momento em que o alinhamento começou, o campo magnético da Terra registrou flutuações sutis, leituras pequenas, mas mensuráveis na bússola. A precisão do GPS caiu. Disse que até as aves migratórias mudam de direção no meio do voo ao redor do globo. O equilíbrio invisível do nosso planeta parece balançar por um momento, como se algo enorme e distante tivesse tocado a borda da energia do nosso mundo. Uma ondulação no oceano invisível do espaço. Agora, enquanto a conexão ainda está a ser reforçada, uma pergunta ecoa em todos os laboratórios, observatórios, escritórios sem dormir da NASA e além. Sabe o que acontece quando as duas metades finalmente se conectam? Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para não perder futuras explorações. E deixe um comentário a partilhar as suas ideias. Adoraríamos ouvir a sua opinião abaixo. O seu apoio é o que nos motiva a continuar a trazer-lhe mais viagens emocionantes de exploração espacial. Até ao próximo vídeo.